Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui da série sobre Direito Administrativo. Eu sou o professor Luciano Valadares e hoje eu vou estar falando com você aqui sobre administração indireta. Muito bem, que raio que é esse aí, professor? Administração indireta. Então, a administração pública indireta, ela é composta por entes com personalidade jurídica que são criados pela administração pública direta. Então, a indireta só surge através da direta para que essa possa transferir aos entes algumas de suas competências e a qualidade dos serviços públicos. Os entes integrantes da administração pública indireta são as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, como a Petrobras, por exemplo. Então, a Petrobras, ela faz parte da administração indireta. E aí, para que haja administração indireta, é necessário que haja também, então, uma descentralização dos poderes. Então, dentro da descentralização, quando os próprios entes federativos, isto é, União, Estados, Distrito Federal e municípios, são responsáveis pela prestação dos seus serviços, dizemos que a prestação é centralizada. Porém, quando a administração pública direta cria as pessoas jurídicas especializadas para a transferência de prestação de determinados serviços, dizemos que há então uma descentralização. Então, é exatamente isso que acontece. Então, quando você tem lá o poder mesmo, né, a União, Estados, municípios, Distrito Federal mandando, eles estão centralizando toda essa administração. E aí, quando eu descentralizo, para descentralizar, ou seja, para dar poderes a outros para tratar sobre assuntos de interesse da população, eu tenho que descentralizar este poder. Então, qual é o objetivo da descentralização? Bom, é permitir que órgãos da administração pública direta possam se concentrar melhor nas suas atribuições, como o planejamento, o controle, por exemplo, deixando a cargo dos entes criados por eles, que constituem a administração pública indireta, a execução. Então, quando o governo, né, muitas vezes, ele fala assim, olha, está muito grande a máquina, a gente não consegue trabalhar isso, imagina a Petrobras, né, sendo administrada, não estou dizendo que não seja, mas seja administrada diretamente pelo Poder Executivo, né, pelo Presidente da República. Ele seria o presidente da empresa. Então, não ia rolar muito bem essa vibe aí. Bom, tudo isso visa conferir aos serviços públicos maior eficiência, afinal, tais serviços são prestados por entes criados especificamente para o cumprimento dessa finalidade. E daí a gente espera, como a gente já viu em aulas anteriores, que aumente então a eficiência na gestão desse novo ente criado aí indireto. Bom, tem também a descentralização administrativa. Então, esta ocorre quando o que existe é a criação de entes personalizados com o poder de determinações legais expedidas pela entidade central. É feita aos entes da administração direta ou aos particulares, segundo aí Carvalho. Então, só mais uma contribuição de Carvalho aí para a descentralização, especificamente sobre a administrativa. Bom, então, tudo isso que é criado, como é que isso funciona? Então, a gente tem aí as autarquias, agências reguladoras e fundações. Muito bem. O artigo 37 da Constituição Federal trata da criação de entidades da administração pública indireta, para que ela possa ser criada, como é o caso das autarquias, ou autorizada, como ocorre com as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, é necessária a criação de uma lei específica com a finalidade dessa criação. E aí a gente tem os entes da administração pública indireta, né? Como já falamos aí, as autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Vamos falar então aí da primeira, que é a autarquia. Muito bem. De acordo com Scatolino e Trindade de 2016, a autarquia é a pessoa jurídica
de direito público que foi criada mediante lei específica para que possa desempenhar atividades tipicamente estatais, a exemplo de fiscalização, regulação, seguridade social, entre outras. Está sujeita ao controle do próprio órgão da administração pública direta, que a criou, podendo atuar em diversas áreas, como, por exemplo, temos aí, assistencial, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o famoso, INCRA, para você que não sabia o que significava INCRA, é isso aí. Temos aí a Previdenciária também, Instituto Nacional do Seguro Social. E temos também Cultural, Universidade Federal do Paraná ou qualquer, algumas outras universidades aí também. Não vou falar qualquer aqui, que a gente colocar aí no geral é sempre ruim. Bom, e as agências reguladoras, o que são? Bom, as agências reguladoras são entidades da administração pública indireta, podendo ser consideradas uma autarquia especial. A sua finalidade é a regulação, isto é, o controle, a organização e a fiscalização de normas técnicas sobre atividades que desempenham os particulares, como, por exemplo, agências reguladoras podemos citar a Agência Nacional de Telecomunicações, que ficou muito em evidência aí com agora o 5G, né? Tem a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que também aí todo ano a gente ouve falar muito dela, sobe bandeira tarifária, desce a bandeira tarifária, né, se chove, se não chove, ela impacta direto. Temos aí a Agência Nacional de Cinema, a chamada Ancine, e temos aí também a Agência Nacional de Saúde, a ANS. Então a gente ainda tem aí a Anvisa, né, que ficou, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ficou muito aí, né, com esse negócio de pandemia e tal, ficou muito coisa. Temos a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, temos várias agências aí que a gente poderia citar aqui como exemplo de reguladoras. Eu, particularmente, acho que o Estado ele tem que agir como regulador e não como participante, como um player do mercado. Eu sou a favor de um mercado mais livre, né, mas que com a maior regulamentação o Estado possa estar aí pesado regulamentando. Bom, fundações, o que são, né? Então, as fundações podem ser consideradas, de acordo com Carvalho 2016, página 188, uma personificação de um patrimônio com determinada finalidade de cunho não econômico. As fundações podem ser privadas ou públicas. As fundações públicas subdividem-se em outras duas espécies: fundações públicas de direito público e fundações públicas de direito privado. Então, olha só, as fundações públicas de direito público gozam de certas prerrogativas que não são aplicáveis às fundações públicas de direito privado, como, por exemplo, prazos processuais diferenciados, privilégios fiscais, prescrição quinquenal, ou seja, é o governo para o governo. E aí, né, já que está tudo dentro de casa, geralmente fica mais fácil. Já as de direito privado, aí tem que seguir as regras, né, que o governo estabelece para todas as empresas privadas, aí, lógico, dentro do seu âmbito de atuação. Bom, galera, foi aí mais uma aula aí, né, as aulas bem curtinhas para que você possa curtir aí, né, e possa aprender cada vez mais. Deixa lá seu comentário, né, se você acha que faltou alguma coisa, se você quer uma aula, poxa, professor, poderia falar sobre tal coisa, a gente vai buscar atrás aqui para você, porque é importantíssimo aí aumentar o seu conhecimento. Fica aqui o meu abraço, meu até logo, tchau, tchau.